Muito bem, gente. Estamos aqui, 25ª aula, nosso encontro semanal. Hoje vamos falar sobre o Cristo Consolador. Mas antes de nós entrarmos aqui nos assuntos palpitantes da aula, vamos fazer a nossa abertura. Se a Ana Rubim estiver me ouvindo, Ana, podemos fazer a abertura rapidamente? Vamos lá. Rapidinho. Vamos levando nossos pensamentos, nos ligando aos nossos mentores. Vamos nos ligando também ao plano espiritual. E com ele, também agradecendo ao pela essa oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender tudo que nos for possível e oferecido. Vamos pedindo ao Pai hoje possamos compreender todas as lições que vamos ouvir e para depois também colocarmos. Vamos agradecendo ao Pai por estarmos todos unidos em fraternidade para podermos continuar o nosso caminho. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós, nossos devedores. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Vamos só desligar aqui. Seja, graças a Deus. Vamos aqui, ok. E vamos ver só quem chegou aqui. A Vera Bittar chegou, muito bem, dona Vera Bittar. Salve, salve. Sueli Santilono, a Liliane, tudo bem, Liliane? A Maria do Socorro, a Rosana Ferreira, a Renata Benassi, agora ela não pede mais nenhuma aula, essa mulher não para aqui. Muito bom. A Cláudia, eu já falei. Hoje talvez eu tenha que sair antes para buscar meu marido no exame, viu? Se eu sair é por causa disso. Sem problema, tranquilo. Aqui a gente... E depois também, se perder, vai estar lá a gravação no YouTube. Hoje nós não estamos transmitindo ao vivo, tivemos um probleminha técnico, mas depois eu estou gravando e depois nós colocamos no YouTube a gravação. Tá chegando a Regina Domingues aqui também. Vamos, a Sandra Sonageri. Vamos aqui então compartilhar a nossa tela para começarmos nossas atividades de hoje. Vamos lá, gente. Deixa eu só diminuir aqui. Perfeito. Ó, sempre começamos com essa tela, né, para falar do que temos lá no canal, no Espírito do Evangelho. Sempre sugerindo aí para vocês se inscreverem aqui no canal, onde nós colocamos nossas gravações. Tem a aula da semana passada, está lá, sobre o Espírito da Verdade. Tem a exposição sobre evitar a fofoca que nós fizemos na sexta-feira, falando sobre uma frase muito divertida do Papa Francisco. Tem alguém com o microfone aberto, eu peço só a gentileza de desligarem o microfone. O Papa Francisco falando que pior do que a Covid é a fofoca. Então, em cima disso, nós conversamos um pouquinho, falamos um pouco também dos ensinos de Jesus. Então, a exposição Evitar a Fofoca. Hoje temos aqui o podcast, colocamos a segunda parte sobre a história do Edgar Armond. E essa segunda parte tem muito a ver com o nosso grupo, que é um grupo que é da educação evangélica. E aqui vai falar como que surgiu esse curso, o curso que antigamente chamava-se Aprendizes do Evangelho. O biógrafo do Edgar Armond, que é o Edelso Júnior, ele explica como surgiu. Está completando 70 anos o curso de educação evangélica esse ano, começou em maio de 1950. Então, isso é legal para nós termos uma ideia de como que chegamos a esse curso de educação evangélica. Bem, tem ainda alguém com o microfone aberto. Peço para todo mundo dar uma olhadinha para ver se realmente não está com o microfone funcionando aí, senão a gente fica com uma dificuldade depois para falar. Bem, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é essa frase aqui do Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Então, essa é uma frase do Paulo Freire, o grande educador brasileiro. E ele, estou colocando isso aqui pelo seguinte, porque eu quero reforçar aqui para vocês a ideia de nós fazermos aqui, de vocês se colocarem para, de repente, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês darem algum tipo de aula. Se colocarem mesmo. Não é nada que vai ser uma coisa absurda. Por exemplo, a Sandra Rodrigues, ela já se colocou, já pegou lá um item, né, que é qual que era mesmo, Sandra? Eu esqueci, era afabilidade e doçura. Doçura, isso, ela já colocou, aí eu dei a bibliografia para ela fazer o estudo, ela já me passou o texto, aí eu vou montar para ela aqui, e vou montar para vocês também, cada um de vocês, a parte do PowerPoint, aí nós vamos conversar, vamos mostrar, fazendo uma reunião antes, para ver se está tudo bem, né, sobre a aula. Então, assim, vocês vão estar sempre amparados nessa ideia de vocês darem aí alguma aulinha bem curta, não precisa ser nada muito longo, mas eu estou aqui sempre pensando nessa ideia aqui do Paulo Freire, porque quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, assim, é sempre uma troca muito importante. E para cada um de vocês, quer dizer, quando vocês vão ver com outros olhos, vão estudar um assunto, vai ficar mais interessante ainda para vocês, vai ser mais rico ainda para vocês, como uma ideia de guardar aquela informação. Isso é realmente muito importante, por isso que eu estou aqui sugerindo, e é bom que vocês estejam confortáveis nisso, porque vai ser um ambiente extremamente seguro e vai ter todo o apoio nosso aqui, meu principalmente, para o desenvolvimento dessas aulas aí. Vocês escolhem o tema que vocês quiserem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, me avisem pelo WhatsApp, e aí nós começamos a fazer aí as conversas para vocês fazerem a aula pelo item que vocês quiserem, não precisa ser o capítulo inteiro, nem é o caso, mas de repente tem algumas áreas aí do Evangelho segundo o Espiritismo que vocês gostariam, cada um de vocês. Então eu fico aí esperando um convite, um reforço do convite, e como eu estava falando antes de nós entrarmos no ar, eu falei, bom, tem as pessoas que podem escolher pelo amor, então vem voluntariamente, não que o trabalho de preparação da aula seja uma coisa muito fofinha, mas pelo menos vocês estão se colocando voluntariamente. O problema é que, às vezes, as pessoas preferem pela dor. O que é a dor? De repente, eu posso convidar algumas pessoas a falar, puxa, olha, gostaria muito que você desse uma aula sobre o item tal, né? Então, isso seria pela dor. Então, eu acho que muitos de vocês vão topar ir pelo amor, eu fico aqui na torcida para nós podermos aqui discutir um pouquinho mais juntos, como grupo, essa ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa segunda parte, se eu conseguir fazer esse negócio funcionar. Já começamos bem, né? Aqui, bom. O Cristo Consolador. Nós vamos passar para esse capítulo, o capítulo é o 6º. E aí vocês vão me perguntar, mas Antônio, o que vai acontecer com o capítulo 1, não vim destruir a lei, o capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tudo isso nós podemos ver um pouquinho mais para frente, não estão muito dentro das leis morais, assim, obviamente tudo acaba estando na lei moral, mas esses daqui têm uma outra pegada, então nós não vamos falar agora, por exemplo, podemos falar isso mais para frente, numa segunda etapa. Semana que vem nós vamos tratar do Bem-aventurados os aflitos, então vamos para o capítulo 5. Mas como nós estávamos abrindo, na semana passada nós falamos do Espírito da Verdade, o capítulo 6 ele é todo focado no Espírito da Verdade, tem várias passagens sobre o Espírito da Verdade. Então por isso que nós começamos com o Espírito da Verdade e agora nós vamos falar sobre o Cristo Consolador, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é a 6ª lição desse livro, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai nos dar essa aula hoje, aqui falando um pouco sobre esse capítulo, é o nosso querido, nosso expositor aqui, o Luiz Eduardo. Luiz, tudo bem aí? Estamos a postos? Vamos ver se ele... Soltando o microfone, sim, a postos. Ok, então, Luiz, por favor, tapete vermelho para você. Tá. Antônio, só lembrando que aquele podcast que você fez, Evitar a Fofoca, não se refere naturalmente a nós espíritas. Espírita não faz fofoca, espírita faz prece, tá certo? Olha a roupa do fulano, da fulano, vamos fazer uma prece para se vestir melhor, entendeu? Espírita não faz fofoca, mas vamos lá. Vamos lá, Luiz. O Consolador Prometido, o Cristo Consolador. A história começa aqui. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. O Consolador prometido, nós sabemos que é o Espiritismo, mas ele não veio de imediato. Era necessário que a humanidade estivesse preparada para recebê-lo. E assim, o tempo passou, a humanidade evoluiu, chegamos em 1800, nasce Kardec, do metade do século começam as manifestações físicas e espirituais, elas começam nos Estados Unidos e não na França, com os fenômenos testemunhados pelas irmãs Fox. Na França, aparece o fenômeno das mesas girantes. Espera um pouquinho só, Luiz, espera aí, eu preciso pedir para a Sueli. Sueli, você pode, por favor, desligar o som, por favor, Sueli? Está vazando o seu áudio. Obrigado, Sueli. Pode continuar, Luiz. Desculpe. Vamos lá. A Kardec investiga o fenômeno das mesas girantes e, em 1857, o Consolador aparece e é o Espiritismo, que surge em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Para nós, espíritas, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Vem nos explicar muitas coisas que Jesus, a seu tempo, não pôde explicar, porque a humanidade da época não teria capacidade de entender. Se o Consolador vem lembrar muitas vezes o que o Cristo já disse, já tinha dito, é que muitas vezes o ensino de Jesus ou foi esquecido ou foi mal compreendido. Mas, também no dia de hoje, o Espiritismo não pode nos revelar tudo. E muitas coisas ainda vão ser reveladas, né? Se diz, a humanidade não dá salto, né? Quanto mais a humanidade evoluir, mais revelações virão. É uma equação muito simples. Mais evolução é igual a mais revelação. Revelação aqui no sentido de conhecimento e informação. O Consolador prometido, por meio do Espiritismo, nos trouxe e nos traz grandes revelações. Por quê? Nos trouxe porque veio de 1857, e nos traz porque são assuntos que estão constantemente sendo estudados, né? Uma nova visão de Deus, agora entendido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, toda justiça e toda bondade. Essa é a primeira noção. Esse é um dos grandes dogmas do Espiritismo. Para ser espírita, você tem que acreditar em Deus. A existência do espírito, que se torna alma quando encarnada em um corpo humano, a tripla natureza do ser humano, espírito, perispírito e corpo físico. Olha quantas coisas o Consolador está nos trazendo e quanto nós aprendemos, né? A possibilidade de comunicação entre o plano espiritual, os espíritos, e o plano material, os seres materiais encarnados, tá? A possibilidade de comunicação entre a moral e a ética decorrente desse relacionamento. Aqui está a filosofia espírita. A filosofia espírita, justamente, ela trata do relacionamento moral, da parte moral e ética desse relacionamento entre espíritos e encarnados, né? A reencarnação, que responde a diversas questões até então sem resposta e que nos mostra a justiça e a bondade de Deus. Um parênteses, a gente não deve falar da gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Se não fosse a reencarnação, eu seria ateu com a maior tranquilidade. E a lei de causa e efeito, que demonstra um dos mais importantes ensinamentos de Jesus. Não faça ao outro aquilo que não quer que o outro lhe faça. É claro que Jesus sabe
que no nosso atual estágio de evolução, se nós conseguirmos fazer isso menos, já teremos avançado muito, até chegarmos ao momento em que nós não precisaremos fazer ao outro aquilo que não quer que o outro lhe faça, porque isso vai ser automático na nossa vida. Mas até lá, a gente precisa evoluir o contínuo. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. É o que Jesus sempre disse. Veja com os olhos de ver, ouça com os ouvidos de ouvir. Ué, mas eu não vejo com os olhos, nos escuto com os ouvidos? Claro que sim, óbvio. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: há uma grande diferença entre observar e ver e entre ouvir e escutar, né? O Espiritismo vem o Consolador prometido, o Espiritismo, vem dar cumprimento a esse mandamento. Abrir os olhos e os ouvidos, porque ele usa de uma linguagem sem figuras, sem alegorias, e com isso levanta o véu do mistério, né? Para o Espiritismo, como é uma doutrina de raciocínio, não tem mistérios. Os dogmas espíritas são dogmas de razão e não dogmas de fé. Não existe Santíssima Trindade 3 em 1, 1 em 3, no Espiritismo. E o Espiritismo traz, finalizando, uma grande consolação aos que sofrem de dores físicas ou morais, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as nossas dores. Agora você toca, né, Antônio? Sim. Vamos lá, obrigado, Luiz. Então, essa é a parte do Cristo Consolador. Tem pelo menos, acho que, se não me engano, 4 textos do Espírito da Verdade nesse capítulo. É um capítulo relativamente curto, mas é um capítulo muito rico. Uma das passagens é essa que o Luiz colocou, que era a do Consolador Prometido, do Espírito da Verdade, e a segunda é essa que nós vamos ver aqui também, que é a do que está lá no Cristo Consolador, seria a primeira parte, que está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Só tem alguém com o microfone aberto, eu pediria só a gentileza de desligar. Okay. Que fala, que é uma parte que é importante. Acho que a Fernanda que está com o microfone aberto. Fernanda, se puder desligar, eu agradeço. É isso, Fernanda, por favor. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz lá o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso, ou seja, aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse trecho é um dos trechos que Kardec vai dar como destaque na abertura desse capítulo, como ele sempre faz, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo sempre tem referência aos trechos do Evangelho. E aqui, então, nós temos essa passagem, depois tem a do Consolador Prometido. E aí, o que Jesus está querendo falar? O que isso tem a ver com o Consolador Prometido? O que isso tem a ver com o Espiritismo? É a grande questão. E é isso que nós vamos refletir um pouquinho aqui. Mas antes de nós discutirmos esse caso em especial, nós acho que vale a pena nós sabermos o seguinte: o que é o jugo? Jugo. Vocês que são pessoas que conhecem bem a vida do campo, a vida do interior, para vocês deve ser mais ou menos tranquilo, mas eu sou uma pessoa da cidade, eu sou uma pessoa do asfalto, então eu não sei, realmente eu não sabia o que era jugo. E aí eu descobri que é essa coisa aqui, essa peça de madeira que é assentada sobre a cabeça dos bois. Isso está no dicionário Wise, essa definição. E por que eles se colocam isso lá? É para atrelá-los a uma carroça ou arado, é a famosa canga. Então, coloca uma canga. Isso aqui deve ser uma coisinha pesada, dificulta um pouco o movimento. Então, tem toda uma certas restrições que a gente pode imaginar simbólicas em relação a isso. Tanto que eles colocam lá no dicionário Wise, ainda tem alguém com dicionário. Fernanda, seu microfone continua aberto, Fernanda. Tem que desligar esse microfone também. Por favor. Isso. Vamos ver se melhora agora. Tanto que no dicionário Wise está lá dizendo o seguinte, que figurativamente é uma sujeição imposta pela força ou autoridade, uma opressão. Então, por isso que estão colocando canga em cima de mim, estão colocando esse peso, estão limitando o meu movimento, estão me criando problemas, né? Estão me restringindo o meu acesso. Então, por que Jesus pega e fala sobre essa questão do jugo? Se nós formos, por exemplo, na Bíblia do Peregrino,
olhando isso com atenção, mais dentro da visão histórica de Jesus, quer dizer, por que Jesus colocou aquilo, o que era o jugo na época de Jesus. Então, o jugo que Jesus impõe, aceito com amor e levado com sua ajuda, é leve, particularmente se comparado com as cargas dos fariseus. Então, Jesus está fazendo uma comparação do ensino dele em relação aos fariseus e aos saduceus, que obrigavam a realizar uma série de ritos, eram muito restritivos, impunham uma série de questões. Então, Jesus estava querendo meio que comparar que o jugo dele era leve. Isso numa primeira camada de interpretação, perfeito? Mas como nós vimos na semana passada, Kardec fala que o Espiritismo ele veio com chaves que vão nos abrir os olhos para alguns ensinos do Evangelho que até então não estavam muito claros. E qual que é, então, a interpretação que Kardec nos oferece para essa passagem aí do jugo leve? Isso está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, está nesse capítulo, o Cristo Consolador, é um trecho, acho que tem uns 3 parágrafos, é muito curtinho, que Kardec, então, ele explica para nós o que seria isso. Então, ele fala o seguinte, olha, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, isso já é uma primeira parte. Então, aqui já tem quando a gente fala assim, a fé no futuro, não é a futuro que daqui a 2 dias, 3 dias, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. É a fé na vida futura. É aquilo que o Luiz estava falando, a ideia da reencarnação, de você ter várias encarnações. Então, tudo isso é o que o Espiritismo está nos trazendo. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, tudo que nos acontece, que nos deixam assim, que é um pouco esse jugo, né? Quer dizer, essa ideia de que a coisa está pesada. Nós vamos encontrar uma consolação nessa fé da questão de você ter vidas futuras. Por quê? Porque há uma justiça de Deus. Por que nós temos que passar por essas questões todas? Existe uma justiça e existe uma questão que nós vamos saber ao estudar o Espiritismo. Kardec, inclusive, continua. Ele fala o seguinte, que aquele que não entende isso, quer dizer, aquele que não espera nada após esta vida, que acha que foi para o caixão, acabou a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Vai ficar mais pesada a canga, vai ficar mais pesada aquele jugo, porque a pessoa não vai ver lógica naquele processo todo. Por que nós sofremos? Por que as pessoas têm que passar por essas questões todas? Por que eu estou sofrendo tanto? Ela não vai encontrar uma justificativa, ela não vai encontrar um consolo nisso. Não tem lógica para ela passar por essas questões todas. E aí, quando você entra nessa situação, o seu sofrimento piora, ele não melhora, não minimiza nada, ele piora quando você não tem essa compreensão. Então, por isso, diz Kardec, por isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso, eu os aliviarei desse fardo. Tá? Mas Kardec faz um alerta aqui, faz depender de uma condição a sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Isso aqui, em síntese, o que é? É você ter, primeiro, a ideia de você ter a vida futura. Então, você está passando por algo agora, porque tem que passar, ok? A gente tem essa noção. Esse sofrimento não é por acaso, não é aleatório. E Deus é bom. Então. Mas também, além de nós termos esse pedaço, nós temos também que entender o seguinte, que nós temos que melhorarmos como espíritos. E para nós melhorarmos como espíritos e para nós termos esse entendimento, nós temos que fazer o quê? Ter o amor e a caridade, que nós já vimos lá no final do capítulo 3, né, da parte moral, nós já vimos lá que tem a grande lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, Kardec está nos dando todas essas orientações, mostrando por que o Consolador prometido é esse. Quer dizer, o Consolador ele vem para nos mostrar, então, essa questão do sofrimento, por que nós estamos sofrendo. O Espiritismo nos traz essa informação. E também a parte da nossa transformação moral. E isso também é muito importante. São duas coisas, entre várias, o Luiz colocou vários itens lá para a nossa reflexão, mas são essas mais ou menos a base dessa ideia do Cristo Consolador para este capítulo. Depois, semana que vem,
nós já vamos ver o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos entrar um pouquinho mais com profundidade nessa questão. Bem, eu não vou pedir para vocês dessa vez, eu tirei um pouco o couro de vocês na semana passada, que era fazer uma análise do texto do Espírito da Verdade. Eu poderia pegar um desses textos do Espírito da Verdade e colocar aqui para vocês fazerem aqui uma análise, mas eu vou ser caridoso, amoroso, como diz aqui Kardec, e vou propor para vocês um outro tema. Tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, mas eu quero ver com um pouquinho mais de profundidade. Como que o Espiritismo é consolador e pode nos ajudar a sofrer menos, tá? O fardo leve. Há outras opções aqui do que eu já apresentei. Então, eu quero que vocês, em grupo, pensem um pouco sobre isso. Quer dizer, como que o Espiritismo é consolador e pode nos ajudar a sofrer menos. Na semana passada, no exercício que nós fizemos daquele prefácio, vocês foram muito para o lado, e está tudo bem, não tem nenhum problema, vocês foram muito para o lado do Evangelho, muito para o lado do Jesus, está tudo certo, não tem problema. Mas agora, o nosso foco, e eu gostaria que vocês puxassem a sardinha, um pouco mais para o Espiritismo. Por que o Espiritismo é consolador? Por que o Espiritismo nos ajuda a sofrer menos? E como eu estou aqui num momento de muita bondade, de muita generosidade, vou dar uma dica para vocês. Uma boa parte da resposta, não vou dizer para vocês que toda a resposta está aqui, vocês vão pensar, vão refletir sobre isso, mas está lá no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Item 4, é curto também, deve ter uns 5, 6 parágrafos lá, mas ele nos ajuda, Kardec nos explica um pouco mais sobre essa questão aqui do Consolador. Então, turma, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou tentar dividir em 3 grupos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale agora. Não vou dizer para vocês calarem para sempre, porque eu sei que isso é impossível, vocês vão querer sempre falar. Então, eu vou tentar dividir vocês aqui em grupos. E o tema é o mesmo para os 3 grupos, tá bom? Ô, Antônio, Pois não. esse item 4 está aqui antes do capítulo 6? Está no capítulo 6. Dentro do capítulo 6, ele é dividido por itens. Tá? Então, vocês vão procurar o item 4. Item 4, tem um númerozinho sempre do lado. O capítulo 6. Capítulo 4, isso, capítulo 6, no item 4. Tá, item 4. Beleza? Vamos ver quantas pessoas nós temos aqui. 27, vou dividir para vocês, como sempre, em 3, então vai dar mais ou menos uns 8, 9 participantes por sala. Não tem problema dos nossos queridos expositores participarem ativamente aqui das aulas, mas deixa o pessoal quebrar a cabeça, tá bom? Sem a mão do gato, por favor. Então, eu vou agora criar as salas e vocês, então, estarão sendo convidados a ingressar nessas salas. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês quebrarem a cabeça aí, tá bom? Ah, que bonitinho, todos aqui, todos vivos, que bom, encarnados. Parabéns, Antônio. Nem sabia que você estava fazendo essas atividades. Que bom. Que bom, né? Tá vendo? É divertido, né? Vocês podem conversar em grupo. Aqui a gente... Muito bom, parabéns. A ideia é fazer vocês botarem a mão na massa, entendeu? Mas fico feliz. Muito legal. Espera aí que eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Todo mundo, por favor, colocando os respectivos microfones desligados, a não ser o ser de luz que vai falar agora, né? Então, vamos lá. Questão para os grupos. Deixa eu só voltar aqui. Como o Espiritismo é consolador e pode nos ajudar a sofrer menos. Fardo leve. Muito bem, grupo 1. Quem será o ser de luz do grupo 1 que vai falar um pouquinho sobre isso? Não precisa ser muita coisa, tá? Não precisamos fazer uma coisa tão completa. Podemos... Quem vai falar? Eu, Sandra. Sandra Rodrigues. Sandra Rodrigues. Que faz, hein, Sandra Rodrigues? Vamos lá. Sou mãe de faladeira. Vamos lá, aproveita, Sandra Rodrigues. Vamos lá. Vamos lá. A quarentena foi boa, viu? Então, vamos lá. O Espiritismo, ele nos dá a certeza e a esperança do porvir, da vida futura. Então, isso já nos faz sofrer menos, né? Porque a gente tem a certeza de que o nosso sofrimento, de que o nosso fardo é para nossa purificação, é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E que na vida futura, que se a gente tiver a fé raciocinada e a ação, a nossa felicidade futura é certa. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus e agir,
a nossa felicidade é certa, que o nosso sofrimento, a nossa expiação é justamente para isso, para que a nossa felicidade venha no futuro. Então, por isso que a gente aceita com resignação o nosso sofrimento de agora. Perfeito, porque senão Mais ou menos isso. Não, tranquilo, porque senão a canga fica muito pesada, né? Você vai sofrer dobro, né? Você fica revoltado com as coisas que estão acontecendo na sua É vida. mais fácil, né? Pensar que o que a gente está passando agora é para purificar, para a gente poder se aperfeiçoar, para no futuro conseguir encontrar a felicidade. Legal, Sandra. Muito bom. Grupo 1, muito bom. Grupo 2, quem vai ser o ser de luz do grupo 2 que vai falar? Ih, não tem seres de luz no grupo 2, é isso? É a Márcia, é a Márcia. A Márcia! Nós somos Opa. todas de luz, nós estamos abaixando a nossa luz para que ela brilhe agora. Brilha, Vera Bittar. Ok, Vera Bittar, muito bem. Quero ver você semana que vem falando de aflição. Viu? Vamos lá. Cadê a Márcia? Acho que a Márcia está com o microfone desligado. Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses não está funcionando. A Márcia não está falando. Agora vai falar. Agora Oi. vai falar. Opa, Márciazinha, muito bem. Ok, ser de luz, vai, vamos lá. Então, que a gente chegou à conclusão que é o estudo da doutrina, né? Que foi, Jesus ele já falava do Consolador que viria, né? Dali a quase 2000 anos, 1800 anos após, né? Porque a época que Jesus veio, muita coisa não poderia ser compreendida, né? Ele vinha com uma doutrina do amor. Imagina, pessoal saindo ali de Moisés, né? Da lei do olho por olho, dente por dente, enfim. Quando Jesus veio, ele já previu a chegada desse Consolador. E por ser uma doutrina, o Espiritismo, uma doutrina reencarnacionista, a gente sabe que tudo tem tudo é causa e efeito, né? Então, assim, e a gente sabe que qualquer coisa que aconteça na vida da gente tem um porquê, né? Tem uma justificativa. Se a coisa é muito ruim, a gente sabe que a gente de alguma maneira está espiando, né? A gente está passando por uma provação que é necessária para que a gente evolua, para que a gente saia, né, de uma zona do conforto, para que a gente... A lei do progresso também, nós como espíritos também nós vamos progredindo e a gente precisa passar por todas essas provações e expiações. Então, acho que ele vem trazendo o consolo maior é essa justiça divina, que as leis... essas leis, né, do Evangelho são leis eternas e ele vem resgatar isso. O que mais? Eu agora já estou confundindo, peraí. Não, tudo bem. E tudo depende muito da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa determinação para que a gente se torne pessoas, espíritos melhores. Sim, perfeito. Então, acho que ele vem trazer um conforto dessa justiça divina, né? Deus é bom, Deus é justo, ele não pune ninguém. Nós é que sofremos consequências dos nossos próprios atos. Isso. Podemos não saber porque estamos sofrendo, mas tem alguma consequência em vidas anteriores e nós estamos aqui tentando resolver essas questões, que é, como você disse, para sermos espíritos melhores aí algum dia. Perfeito, Márcia. Tem duas palavras que eles falaram, Antônio, que eu fui anotando conforme eles falaram, que é entendimento e esperança. Certo, perfeito. O esperança. Isso é fundamental. Sem esperança, você não levanta nem da cama, né? Se você não tem esperança em uma coisa, né? Você fica imóvel, você fica mal, né? Você tem que ter esperança para se movimentar, tá certo. Muito bom. Legal, Vera e Márcia, grupo 2, bacana. Assim como o grupo 1 também. E agora vamos aos seres de luz do grupo 3. Quem é que vai falar aí? Quem é o orador do grupo 3? Vamos lá. Sou eu, a Regina. Regina Domingues, só serve para você, Regina Domingues. Vou dar uma camiseta para você, viu? Para você e para a Sandra. Os outros grupos já falaram tudo, né? O que nós conversamos no nosso grupo, essa questão que já foi levantada agora, né? Das leis divinas, né? Que são eternas e que então a gente tem mais conhecimento delas e com isso a gente pode ter justamente o entendimento que a Vera falou, né? E aquela questão de responder essa pergunta, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, mas quem que vai se sentir feliz sabendo que está sofrendo e não sabendo por que está sofrendo, né?
Então, isso realmente é o que o Espiritismo mostra para a gente, né? O que ele nos ensina justamente é que a causa do sofrimento está lá no passado. Porque, como disse o Luiz logo no começo, né? Se a gente não acreditasse na reencarnação, seria assim, uma coisa desesperadora viver, né? Não sei como que fazem as pessoas normalmente que não acreditam em nada e que estão vivendo todos esses tormentos, né? Então, com isso, a gente tem a esperança e também a gente tem a confiança, né? Que fazer sofrendo agora e sabendo por que estamos sofrendo, nós temos confiança que o futuro será de luz, de glória, de paz, enfim. O Espiritismo dá essa fé inabalável no futuro, né? E o que mais tem aqui, né, que ele fala justamente, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, com o conhecimento das coisas e o entendimento que você tem que melhorar e tudo mais, e você vai ter certeza de saber por que está na Terra, né? Exato. E o que está nos esperando. Não, é isso. Perfeito. Fechou com chave de ouro, fez até um trailer já para a próxima aula, já deu quase um spoiler para a próxima aula, mas está certo, tem que ser assim mesmo. Aliás, a Vera Bittar entrará em campo, se tudo correr bem na semana que vem, falando sobre isso. A aflição será dela para a próxima aula. Então, bacana, é isso mesmo. Acho que vocês conseguiram aí, cada um... Eu sei que o tema era o mesmo, às vezes haveria mesmo algum tipo de justaposição de informação, mas é bacana. É assim que vocês vão pensando e entendendo aqui por que nós estamos aqui dentro da doutrina espírita. Porque às vezes a gente esquece, ficamos só pensando, só vou lá para dar passe, vou lá só para ouvir palestra. Tá, mas o que é a doutrina? O que é a nossa doutrina? Por que ela é a consoladora? E nós às vezes esquecemos. Então é bom para fazermos essa reflexão e o jugo vai ser leve, vai ser mais suave, também se nós seguirmos aqui, pegarmos também essas informações todas deixadas por Jesus, é por isso que temos aqui o nosso curso de Educação Evangélica, para também nessa nossa transformação moral. Porque também, ao fazermos a nossa transformação moral, paramos de criar situações difíceis para nós na vida futura. Então, também tudo tem uma relação, uma conexão. Só fazendo aqui um resumo de alguns itens que estão nesse ponto aqui do Kardec, o Espiritismo revela que a causa do sofrimento está nas existências anteriores, como muitos de vocês mencionaram. Revela ainda que o sofrimento é a cura que vai nos garantir a felicidade em vidas futuras, ou seja, as nossas provas, nossas expiações. Então, por isso que é importante nós termos esse entendimento, essa compreensão, e realmente, tanto o Luiz quanto a Regina falando aqui, se nós tirarmos aqui a ideia da reencarnação, nada faz sentido. Então, por isso que para nós, assim, a ideia da reencarnação das vidas futuras, ela é fundamental, é um pilar muito importante aqui para nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, por que algumas coisas acontecem, não só na nossa vida, mas também que nós vemos no nosso entorno. E o Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro. Isso também é muito legal, o Kardec diz isso, né? E a dúvida não tem mais lugar em nossa alma. A partir do momento que nós entendemos isso, não tem mais dúvida. Sofremos muito menos, vamos conseguir levar as nossas dificuldades, e obviamente que cada um de nós sabemos, cada um sabe onde o sapato aperta, óbvio que é difícil para todo mundo, mas nós não vamos piorar uma situação a partir dessa não compreensão. A compreensão nos faz com que esse nosso jugo seja mais suave, mais leve. Naquele nosso livro que eu coloquei na Vivência no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 3 pontinhos que eu acho que é importante também nós mencionarmos aqui, que é a compreensão que a dor é temporária, né? Então, nós não estamos sofrendo agora, não quer dizer que nós vamos sofrer para todo mundo, para todos, aquela ideia do inferno, né? Olha, vamos pagar por todos os nossos pecados pela eternidade. Não, pagamos aquilo, conseguimos passar por aquelas provas e aquelas expiações numa determinada existência, ótimo, é temporário, resolvemos aquele problema, né? Então, só não vamos conseguir resolver tudo por causa do nosso próprio atraso. Aí entra muito a ideia da reforma interior, das dificuldades que nós temos de compreensão. Tem uma série de pontos que nós temos que trabalhar isso para conseguirmos entender mais, melhorarmos como pessoas, como espíritos e pararmos de errar. Outra coisa que fala nesse livro, ao nos libertarmos da revolta, do desequilíbrio, diminuímos o peso do nosso sofrimento. É o sublime alívio, eles colocam lá
no livro, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, quer dizer, sair dessa ideia da revolta, do desequilíbrio, tudo isso piora a situação, mas com a ideia do Espiritismo nós temos esse sublime alívio, dá uma aliviada no peso do nosso sofrimento. E vai nascer em nossos corações a expectativa de um progresso moral, tá? Uma coisa está levando a outra, né? O qual nos levará mais do que ao alívio, à cura total no futuro, ou seja, como vocês colocaram, todos os grupos colocaram, quer dizer, por que tudo isso tem que acontecer para nós? Porque nós estamos nos burilando, como diz lá o Emmanuel, o Chico, eles adoram essa palavra, o burilamento. Vamos sair, um dia nós vamos virar um diamante, mas enquanto isso, nós vamos ter que passar por essas provas, essas expiações, para o nosso benefício, para nós sermos espíritos melhores, para passarmos por essa situação, por esses sofrimentos que são temporários, né? São temporários, mas para quê? Para que nós possamos ser espíritos melhores ao longo de outras existências, ao longo de outras reencarnações. Então, esses 3 itens estão lá na vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec termina lá o item 4 falando isso aqui, né? Quer dizer, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que nós estamos aqui, por que nós estamos na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, que foi o que o grupo 2 aí bem colocou, a ideia da esperança. Sem esperança nós não fazemos nada. Alguém quer falar alguma coisinha, quer fazer algum complemento? Estamos aqui antes de nós irmos para o nosso bom e velho encerramento, chamando já para a semana que vem, Felizes os Aflitos, capítulo 5. Mas se alguém quiser fazer qualquer tipo de comentário, temos ainda um tempinho antes de irmos para o nosso encerramento. Ninguém? Silêncio? Ou vocês estão chocados ou vocês são felizes. Eu espero que sejam felizes. Alternativa D. Boa. Aliviados. Aliviados também é bom. Esse é o setor da Dona Vera, semana que vem. Muito bom, gente. Legal. Então, olha, espero que vocês tenham curtido aí a nossa dinâmica. Vamos fazer as nossas vibrações, então? Então, agora é a Sandra. A Sandra que... Vamos lá. Sandra, eu coloquei algumas vibrações aqui coloquei uma vibração aqui no chat, também tem a Sonagere também colocou umas vibrações. Então, Sandra, se você puder mencionar as vibrações também dos nomes colocados aqui no bate-papo, eu agradeço. Você quer que faça nomes? Não precisa. Só falar, vamos vibrar aqui para os nomes que estão colocados. Tá bom. Não precisa não particularizar. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos agradecer a todo o plano espiritual que está conosco nesta tarde. E com o coração cheio de amor e gratidão, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar por todo o universo, pelo nosso planeta Terra, e vamos envolver o nosso país numa luz muito forte e vibrante. Vamos vibrar pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos que estão partindo para o plano espiritual. Vamos vibrar por todos os nossos queridos que já estão na erraticidade. E vamos vibrar por todos os nomes e intenções que foram colocados no nosso chat. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos. E com o coração cheio de amor, nós vamos confeccionar um buquê de flores que será levado pelo plano espiritual aonde seja mais necessário. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Espero que vocês tenham curtido aí essa dinâmica. Eu acho que eu fui mais fofinho dessa vez, muito mais divertido fazer uma frase do que falar, estudar um texto do Espírito da Verdade, né? Mas a gente vai aos poucos. Uma hora eu facilito, uma hora eu complico. Mas vamos lá, semana que vem, então, nós continuamos aqui nessa ideia. Vamos lá ver aí o capítulo 5. Então, se vocês quiserem já darem uma olhada. Aguardo ansiosamente os voluntários para dar aí as aulas sobre os itens aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pelo amor. Tá? E até semana que vem, então, tá? Às 3h mais uma vez. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Obrigada, Tchau. Dona. Obrigado. Ótima semana a todos.